Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores. Hoje estaremos de olhos postos no Jubileu dos Sacerdotes, que a Diocese celebra no dia 22 de junho, dia da ordenação diaconal de 7 novos diáconos permanentes, formados no Seminário Episcopal de Angra, nos últimos 4 anos. Neste programa falaremos mais à frente sobre os desafios do sacerdócio com o Vigário Episcopal para o Clero da Diocese de Angra, Padre José Júlio Rocha. Neste mês de junho, a Igreja assinala o mês do Sagrado Coração de Jesus, na terceira sexta-feira após o Pentecostes, o que, dependendo da data da Páscoa, pode variar entre os dias 29 de maio e 2 de julho. Este ano, a solenidade será celebrada no dia 27 de junho. Além desta solenidade, a Igreja também cultiva a devoção ao Sagrado Coração de Jesus através da celebração das primeiras sextas-feiras de cada mês ao longo do ano. Junho é, por isso, e tradicionalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e muitas paróquias e comunidades realizam celebrações especiais, missas e momentos de adoração durante este mês. Em Ano Santo, a Diocese de Angra celebrará o Jubileu dos Sacerdotes, um dos 12 jubileus temáticos deste arquipélago, a 22 de junho. Além das ordenações diaconais marcadas para este dia, na Catedral, a Diocese celebra também os Jubileus dos Sacerdotes que completam 25, 50 e 60 anos de padres, como é o caso do sacerdote João Vieira Serpa, cuja homenagem foi feita no Pico no passado dia 16 de maio na paróquia de Santa Luzia. O sacerdote, natural da Ilha Montanha, serviu sempre no Canadá. É também na América, mas nos Estados Unidos, que está outro dos sacerdotes que celebra 50 anos de vida sacerdotal, o padre Daniel Oliveira Reis, que foi ordenado com mais 3 colegas, um deles já falecido. Agostinho Lima é um dos mais velhos deste grupo de 75. Foi homenageado domingo passado no Nordeste, a sua segunda terra de adoção. Tirando a primeira colocação de um ano em São Roque e São Pedro de Ponta Delgada, o presbítero natural da Ribeira Seca da Ribeira Grande serve desde 1976 a ouvidoria do Nordeste, onde fez quase tudo. Para além da vida religiosa, foi sempre um homem muito atento às necessidades das associações locais, desde o futebol à cultura. Por isso, todas estiveram presentes na homenagem. Foi, de resto, o responsável pelo governo da ouvidoria durante mais de 30 anos. É como tudo na vida, um dia atrás do outro, dias melhores, dias mais animados, outros menos, mas vamos trabalhando. As pessoas às vezes dizem, se fez. Ao cabo de 50 anos, se tivesse aqui 50 anos sem fazer nada, era tédio. A gente tem que fazer alguma coisa. E, portanto, cada dia é sempre uma disputa, sempre uma exigência, e nós vamos respondendo àquilo que nos pedem, não só na igreja, mas fora, nas associações, tudo aquilo que nos pedem. Homem do concílio lamenta que tanta coisa tenha sido enjeitada, mas quando olha para a Diocese de hoje, comparando-a com a Diocese que o acolheu depois da ordenação presbiteral, o padre Agostinho reage sem grandes cerimónias. Eu tinha um colega que já faleceu, o padre Cassiano, que às vezes ele dizia assim, a gente às vezes perde muito tempo com os programas pastorais da nossa Diocese e perde porque o povo tem o seu plano pastoral. O povo tem o seu Natal, a sua Páscoa, os romeiros, as domingas, daí não sai e leva isso sempre até ao fim. Eu acho que o que falta é uma conjugação entre aquilo que o povo gosta e aquilo que a Igreja quer ensinar. Também já homenageado o padre João Maria Brum, com quem Agostinho Lima partilha o gosto pelo futebol e pelo Benfica, faz um balanço muito positivo dos seus 50 anos de vida sacerdotal. Eu nunca me arrependi nesses 50 anos, em dia nenhum, de ser padre. Bem pelo contrário. E as paróquias onde estive, Matriz de Ponta Delgada, Feijão de Baixo e mesmo São Pedro, que foi muito tempo, e até 9 meses em São Jorge, entreguei-me completamente às pessoas. Portanto, este foi o segredo da minha própria vida. É verdade que a gente trazia na cabeça uma igreja de Vaticano II, é verdade, mas pouco a pouco tive que fazer caminho com o povo. Tive que fazer caminho com o povo que me foi confiado. E então aí aproveitei as tradições deste povo para incutir a ideia de uma igreja povo de Deus que nos ensinava o Concílio Vaticano II. Portanto, estou feliz por estes 50 anos de sacerdote
sem dúvida nenhuma. Primeiro na Matriz, depois na Fajã de Baixo, depois em São Pedro, sempre em Ponta Delgada. O sacerdote não esconde a emoção de ser padre. Descontando 9 meses que serviu em São Jorge, o cônego João Maria Brum, doente do Santa Clara, foi durante muitos anos professor de Educação Moral e Religiosa Católica e capelão do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Nas Laranjeiras, um dos lugares onde o padre João Maria celebrava na Igreja do Imaculado Coração de Maria, todos o conhecem pelo nome. O seu lema foi sempre o da proximidade. Encontrei uma igreja em perturbação na altura, devido, portanto, às grandes reformas conciliares levadas a efeito pelo grande Papa São Paulo VI. A igreja, podemos ter, digamos assim, menos gente nas nossas igrejas, mas eu penso que a nossa igreja atual está mais conforme as exigências do concílio e as exigências deste novo Papa. Temos menos gente, mas gente que é capaz, de facto, de fazer a sua caminhada, é capaz de, sobretudo, olhar para a Palavra de Deus, olhar para a Bíblia, uma vez que o concílio vem-nos trazer novamente a Bíblia para o povo. Mais novos são os sacerdotes que este ano completam 25 de ordenação. É, porventura, nas últimas 2 décadas e meia, o maior número de sacerdotes a ser ordenado de uma só vez. São 10 irmãos, 3 deles de sangue, que se ordenaram ao mesmo tempo. Um deles deixou o ministério há mais de uma década. Começamos pelo cônego Adriano Borges, licenciado em História pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Tem um percurso significativo. A primeira colocação em Santa Maria, depois os estudos em Roma, a função de icônomo e pároco em São Carlos, reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. E agora, pároco da Matriz de São Sebastião, a paróquia do coração da cidade. Eu costumo dividi-lo, e porque é assim mesmo, por 7 anos. Tive 7 anos em Santa Maria, um tempo fantástico. Foram as núpcias sacerdotais muito boas e extraordinárias. Tive também 7 anos na Terceira, onde fui pároco em São Carlos, e que foram momentos fantásticos, uma comunidade também extraordinária. No entretanto, também acumulei a função de icônomo, pronto, uma função com muita responsabilidade, mas que aceitei como um desafio e tentei fazer o melhor que podia. E depois também tive 7 anos no Santuário e agora estou na Matriz. Portanto, em modo genérico e muito rapidamente, foi mais ou menos este meu percurso, contando que também estive 3 anos em Itália, em Roma, e que foi uma experiência extraordinária, e apenas digo isso. Eu vivia numa ilha de Santa Maria que tínhamos sensivelmente 5.000 pessoas e fui estudar para uma universidade com 5.000 alunos. Foi uma coisa extraordinária, de contato com culturas de todo o mundo, e foi um enriquecimento pessoal em todos os sentidos, extraordinário. Nem sempre foi fácil, ainda assim o balanço é positivo. Normalmente as pessoas pensam, parece que foi ontem, foi outro dia. Eu por acaso não tenho essa sensação. Para mim 25 anos foram mesmo 25 anos. Passaram com dificuldades, com momentos fantásticos, extraordinários, maravilhosos, mas também com momentos muito difíceis e para mim, claro que sim, 25 anos, olhando agora para trás, foi um momento muito, muito bonito a nível de familiar, pessoal, com certeza, mas também familiar, porque esperei 1 ano para me ordenar com os meus irmãos e foi uma sensação extraordinária. Não tenho palavras. Embora a irmandade com os restantes sacerdotes permaneça, Adriano Borges foi de curso anterior. Juntamente com Teodoro Medeiros, o padre cinéfilo da Diocese. É de resto colaborador ativo deste programa e do sítio Igreja Açores com a rúbrica
entrevistas. Natural de São Miguel, Teodoro Medeiros é doutor em Sagrada Escritura e diretor do recém-criado Serviço Diocesano da Palavra e do Apostolado Bíblico. Estudou em Roma, na Universidade Urbaniana. É pároco na Terra Chã e São Bartolomeu, na Ilha Terceira. Coloca no balanço sobre o exercício do seu ministério as comunidades que serviu. O meu balanço é positivo. Tentei viver todos estes anos à luz do Evangelho, partilhando o Evangelho, mas também consciente de que, por ser padre, não significa que sei tudo sozinho ou que tenho todas as virtudes e, portanto, tentei viver como irmão entre os outros irmãos, vivendo esta missão que é muito específica, mas também vivendo em comunhão com todos os outros. E se eu voltasse atrás, há 25 anos, tomaria exatamente a mesma decisão. O sentimento é como o de uma pessoa que viajou durante bastante tempo e que volta a casa e que quase não consegue organizar o seu pensamento no voltar às suas rotinas, porque durante estes 25 anos aconteceram tantas coisas, conheci tantas pessoas, fui surpreendido com tantas graças do Senhor em tantas pessoas que conheci, em tantas situações em que pude sentir a graça de Deus sobre mim e sobre os outros. Um dos momentos mais surpreendentes terá sido, com certeza, quando numa audiência do Papa Francisco pude segurar, ou o Papa segurou a minha mão durante mais de 20 segundos. Da Terceira para o Faial, numa triangulação que o trouxe de Santa Maria para Ponta Delgada, depois para Lisboa, onde estudou Engenharia Eletrotécnica. A meio decidiu ingressar no seminário, uma vocação que se foi sedimentando. Marco Gomes faz o balanço de mais de metade da vida no serviço à messe. Olho para a família em que eu nasci, cresci, a comunidade onde eu fui criado, a paróquia onde eu comecei a servir a igreja, grupos de jovens de que fiz parte, depois o meu percurso de estudantil, a minha vida académica, também a possibilidade de trabalho durante as férias, o facto de ter viajado, de ter tido acesso a outras culturas, a outras formas de viver, tudo isso me levou ao seminário. E a experiência do seminário, pela sua duração de 6 anos, pela vivência permanente em comunidade, foi um acontecimento marcante. A parte académica e curricular, formação teológica e filosófica, mas sobretudo a fraternidade entre o curso, os irmãos seminaristas do meu ano, são etapas que depois se tornam ferramentas na bagagem de quem virá a ser presbítero. Um sinal disso era a nossa alegria, testemunhada na tuna, que nos levava a testemunhar vocacionalmente e a participar na vida e nos festejos da comunidade em todas as ilhas dos Açores. Recordo-me também com alegria a transformação da Igreja Universal, os vários papas que foram desfilando e foram transformando a vida da Igreja, os vários bispos da nossa diocese, desde o Dom Aurélio. Tudo isto depois começa como se fossem pequeninas peças de um puzzle a encaixar-se e a dar densidade e sentido à nossa história e à minha história. Depois do seminário na Ilha Terceira, eu servi na Ilha Terceira durante 9 anos, em São Mateus da Calheta e também na Sé, na comunicação social. Servi a diocese na Ilha do Pico durante 5 anos, nas paróquias de São Roque e de Santo António. Servi mais recentemente na Ilha de São Miguel, nas paróquias da Fajã de Cima, de Santa Clara e de São Roque, de Ponta Delgada. E agora estou a servir a Ilha do Faial, nas comunidades dos Flamengos, da Matriz, do Carmo e da Cadeia. Portanto, são muitos sítios, dá bem o sentido diocesano da nossa realidade aqui nas ilhas. Os serviços diocesanos, os vários trabalhos pastorais a que eu fui sendo solicitado, tudo isto é um património pessoal que é posto por dom de Deus
ao serviço das comunidades. Durante 25 anos, serviu em várias ilhas e várias paróquias. Nem tudo correu sempre bem, porque é assim a vida. Mixed feelings. Há etapas e momentos que são de alegria e também há outros que são de sofrimento. Há momentos de dor, de perda, momentos de experiência de pecado, de separação, de pobreza ou de solidão. Mas há momentos absolutamente extraordinários, superiormente extraordinários, de alegria. A amizade, a palavra, a Bíblia, aberta, preparada, servida, a disponibilidade de tantas pessoas, o esforço também que eu faço na minha vida de desinstalação e de serviço, a bondade imensa de Deus, a generosidade imensa das pessoas, a importância da oração, da espiritualidade e a procura incessante pela beleza só me levam a ter um sentimento de profunda gratidão. Grato está igualmente Paulo Areias, é do norte do país, transmontano. As circunstâncias familiares trouxeram-no para os Açores e em Angra ingressou no seminário. Hoje serve em Münster, na Alemanha, uma realidade diferente da Ilha do Pico, onde esteve na sua primeira colocação durante 12 anos. O padre imigrante fez-se um deles e vê com gratidão o percurso feito até agora. Vejo de uma forma positiva, acima de tudo de agradecimento a Deus, estes 25 anos, com altos, baixos, mas acima de tudo um coração cheio de alegria e ao mesmo tempo o reconhecimento também do trabalho realizado e das pessoas ao longo de 25 anos que cruzaram com a minha vida. Depois de ter ordenado, estive a trabalhar na Ilha do Pico durante 12 anos. Após esse tempo, foi-me pedido, ainda com o nosso saudoso bispo Dom António Sousa Braga, se queria fazer uma experiência na imigração a nível da Europa. E como era preciso padres aqui para a Alemanha, pronto, eu disponibilizei-me. É uma experiência diferente, não é fácil, mas ao mesmo tempo também é gratificante saber que os nossos portugueses na diáspora também mantêm a sua fé, mantêm a sua cultura e, digamos, todos juntos fazemos caminho. É um sentimento talvez um pouco de euforia no sentido de olhar para trás e ver que valeu a pena o sim dado no momento da ordenação, valeu a pena confiar neste Deus que nos ama e que quer que sejamos felizes e que ao mesmo tempo nos desafia a sermos homens e mulheres da evangelização. Aquele mandato, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho e como vamos celebrar o Pentecostes brevemente, mas também a Ascensão de Cristo, em que ele diz: eu vou partir, não vos deixarei órfãos. É este sentimento que Cristo está sempre connosco e temos de lhe abrir o nosso coração. José Borges é um dos gêmeos Borges. Foi por eles que o cônego Adriano Borges esperou para ser ordenado. 3 padres de uma só vez, numa só família. Uma alegria, diz o sacerdote natural da Ribeirinha, da Ribeira Grande. Nós chegamos àquele dia com a alegria das sandálias do presente, porque nós íamos receber uma coisa maior do que nós, que era a inclusão do sacerdócio. E depois tínhamos um grupo muito grande que estava junto para uma igreja que se queria renovada naquela altura, também era ano jubilar, o ano 2000, e todo aquele invólucro social onde havia liberdade, maior liberdade de circulação de pessoas, de ideias e a parte de sem fronteiras da Europa, e nós tínhamos sonhos que se foram concretizando. Dos irmãos de sangue para a fraternidade sacerdotal, que é mais forte ainda. Nós fizemos ao longo desses 25 anos uma caminhada conjunta. Embora uns foram para um lado, outros foram para o outro, mas nós tínhamos sempre uma ligação. Temos um grupo onde a gente deposita todas as nossas esperanças, todas as nossas dificuldades, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, e de 5 em 5 anos nós fizemos sempre um
o encontro do grupo do ano 2000 sempre programamos alguma coisa juntos. E a experiência que fizemos ainda este ano, em fevereiro, fomos a Roma e a alegria estampada nos rostos de nós estarmos juntos. Não esperava que fosse assim tanta. Parece que o tempo às vezes desvanece algumas coisas e a distância podia nos levar para outros lugares, mas nós vimos que naquele reencontro do ano deste ano, que também estávamos a celebrar e não íamos deixar de fazer esse encontro, 5 em 5 anos fizemos sempre este encontro, foi a alegria de estarmos juntos e de partilharmos o mesmo ideal. José Borges está em Vila Franca do Campo desde que se conhece como presbítero. Já teve a auxiliá-lo nas paróquias o irmão Paulo, que está a terminar o doutoramento em bioética na Universidade Católica, depois de ter estado nas Bretanhas, nos Arrifes e em Vila Franca, sempre na ilha de São Miguel. O padre Paulo Borges sublinha a gratidão por estes 25 anos de serviço. É um sentimento de grande gratidão pelos 25 anos que, com o nosso curso todo, é um estímulo também para o nosso processo de amadurecimento pastoral e espiritual. Portanto, com muita alegria pelos 25 anos de caminhada e de entrega a Jesus Cristo, ao Evangelho, à Igreja. Ainda por cima, estamos no jubileu da esperança. E de facto, para quem tem fé não há coincidências. Portanto, Deus esconde-se, de certa forma, ou revela-se no meio dessas coincidências, e que tem sido uma grande bênção de Deus, todo este processo, toda essa caminhada sacerdotal, portanto, de entrega às paróquias, também na minha missão como capelão do hospital, junto dos doentes, e que tem dado muito sentido ao meu amadurecimento pessoal, espiritual e pastoral. Um balanço positivo é também o que faz o padre Roberto Cabral, pároco da Conceição e da Ribeira Seca, na ouvidoria da Ribeira Grande. Natural da Fazenda do Nordeste, o sacerdote diz que vive um misto de sensações. É quase um misto de sentimentos, porque ao longo de toda esta caminhada, nas comunidades onde tenho estado a servir, há experiências e pessoas que me marcaram, portanto, para a vida. É evidente que também depois estive lá 12 anos e meio, na povoação, nas porcas de Nossa Senhora dos Remédios e Faial da Terra, e estou aqui já há quase 11 anos na ouvidoria da Ribeira Grande, nas porcas de Conceição e Ribeira Seca. Houve momentos bons, sem dúvida. Os momentos bons superam, digamos, em larga escala, aquilo que também foram momentos difíceis, momentos de dúvida também, momentos de fragilidade, momentos de reconhecer a minha pequenez, não meramente física, porque também não sou muito grande, mas a minha pequenez enquanto pessoa. Houve momentos também de sofrimento, mas que acabaram também por ajudar a crescer. E, acima de tudo, o sentimento, digamos assim, num balanço geral destes 25 anos, é de profunda gratidão. Gratidão pelo dom do sacerdócio, gratidão por todas as pessoas, cada uma à sua maneira, que me marcaram na vida, que me ajudaram a crescer, que me ensinaram muitas coisas. E de gratidão também pela bondade das pessoas. De Vila Franca veio o padre Norberto. Tem estado quase sempre na cidade de Ponta Delgada. Serviu também no Serviço Diocesano da Juventude, do qual foi rosto durante cerca de 20 anos. Capelão do Colégio de São Francisco Xavier, da Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição em Ponta Delgada e assistente de uma série de movimentos. Hoje é o presidente da Fundação Pia da Obra do Padre Américo, Casa do Gaiato. Foi sempre o rosto da irreverência e da frescura juvenil neste grupo de sacerdotes. Hoje é também o primeiro capelão oficial dos bombeiros na Diocese. Posso dizer que sou uma pessoa feliz, um padre realizado e que de facto esta escolha que Deus fez de mim e que eu, dia 25 de 2000, disse sim ao Senhor, valeu a pena.
com momentos mais altos, mais baixos, com momentos de maior tristeza, de maior angústia, com momentos de maior tensão, mas se foram 25 anos de entrega, 25 anos de serviço, de uma total disponibilidade ao serviço de Deus, nas diversas comunidades onde já passei, nos diversos serviços diocesanos e atualmente na obra do Padre Américo também, Casa do Gaiato. Tem sido uma bênção de Deus. Estes 25 anos certamente não foram 25 anos de uma fidelidade 100% como desejaria e como sonhava no dia da ordenação, mas continua a fazer este esforço diário de renovar este sacerdócio, de renovar esta entrega, de poder cheirar as mãos e vislumbrar o cheiro do óleo do dia da ordenação. No grupo há também um faialense, natural das Angústias, paróquia da cidade da Horta, o padre Marco Martinho. Está desde a primeira colocação na Igreja da Madalena, no Pico. Há 10 anos acumula a reitoria do Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso em São Mateus. Estes 25 anos de vida sacerdotal são para mim momentos de graça, isso têm sido anos de graça. E a graça começa pelo povo que eu vim servir, e tive a graça de, ao longo destes 25 anos, estar colocado na Matriz Santa Maria Madalena, esta paróquia extraordinária que me fez crescer no sacerdócio. Um dos ditados antigos que os nossos mestres nos achavam é que o padre faz a paróquia e a paróquia faz o padre. E eu deixei que a minha paróquia, ao longo destes 25 anos, fossem fazendo o padre. De facto, vim há 25 anos para a Matriz Santa Maria Madalena e tenho trabalhado com este povo desde então, e tem sido momentos de graça, também com alguns espinhos, com alguns calvários, mas que vieram depois sempre a ressurreição. Por isso, 25 anos de graça, de alegria, e hoje, como há 25 anos, tenho a alegria de ser padre, gosto de ser padre e quero continuar a ser padre para o serviço desta Igreja de Jesus Cristo, onde o Senhor Bispo me colocar, onde eu for útil, onde puder caminhar com este povo que me é confiado. Estes jubileus serão celebrados de forma particular no dia 22 de junho, em Angra do Heroísmo, altura em que a Diocese celebra também o Jubileu dos Sacerdotes, um dos jubileus temáticos deste ano, Santo da Esperança, que em Roma será celebrado no dia 25 de junho. Este mês de junho é tradicionalmente o mês do Coração de Jesus, que se celebra a 27. É uma data móvel que ocorre sempre na terceira sexta-feira após o Pentecostes. Ao longo deste mês de junho e, sobretudo, no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados a rezar por todo o clero, bispos, padres e diáconos. Inclusive, no dia do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja celebra o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero. Também neste mês estamos a celebrar os 60 anos do Decreto da Ordem dos Presbíteros, também conhecido como o Decreto sobre o Ministério e a Vida dos Presbíteros, um documento do Concílio Vaticano II que trata da função e do papel dos padres na Igreja, destacando a importância do clero na missão da Igreja. Por isso, o convidado deste Igreja Açores não podia ser outra pessoa senão o vigário episcopal para o clero. Obrigada, Padre José Júlio Rocha. Este dia 22 vai ser recheado de emoções. Começamos então pelo princípio. Neste dia vamos ter ordenações de diáconos permanentes. 7. Como é que vai ser este dia na sede de Angra? Esperemos que seja um dia feliz. É isso que nós todos esperamos, porque é um dia de celebração. Nós recuamos esta celebração para o dia 22, exatamente para que coincidisse, porque fazem parte todos da mesma ordem, coincidisse o jubileu dos sacerdotes com a ordenação dos diáconos, e assim, na sede de Angra, na Catedral da Diocese, teríamos então esta concentração de diáconos e também de sacerdotes, de presbíteros, para celebrarmos o jubileu sacerdotal, tendo em conta que 14 dos sacerdotes da nossa Diocese celebram os seus jubileus, 25, 50 e 60 anos de ordenação sacerdotal. São sempre datas que convém recordar e que convém homenagear pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus na Igreja e nesta Diocese em concreto. Portanto, é qualquer coisa que deve revestir-se
da maior solenidade neste dia 22. Sobre os diáconos falaremos no programa da próxima semana. Para já ficam os jubileus. E nós entrevistámos todos os sacerdotes que fazem 25 e 50 anos de ordenação presbiteral. E todos disseram a este programa que não estão arrependidos de terem dedicado aquilo que o senhor acabou de dizer agora, de terem dedicado a sua vida e o seu ministério a um humor mais forte, um humor a Jesus. Mas todos também reconheceram que hoje é diferente e ser sacerdote tem outros desafios. O senhor, que é vigário episcopal para o clero já há quase 2 anos, consegue enumerar alguns destes desafios? São tantos que é difícil saber por onde é que se há de começar. O grande desafio do padre de hoje, neste mundo de hoje, neste mundo onde o Papa Leão já caracterizou o seu pontificado, ou pelo menos uma das facetas do seu pontificado, que é a nova ordem social, a nova questão social, despoltada pela inteligência artificial, portanto, pelas novas tecnologias, por um mundo que avança a uma velocidade incontrolável. Que desafios são os que se colocam ao sacerdote, ao presbítero hoje em dia? O primeiro de todos, eu penso que tem que ser certamente a configuração com Jesus adaptada a 2025, portanto ao século XXI. Configurar-se com Jesus. Qual seria exatamente a mensagem de Jesus no século XXI? E eu tenho a impressão que aí há muitas dúvidas, os sacerdotes vivem uma inquietação, porque os tempos parecem, e as convulsões sociais e tudo o que nós vemos neste século XXI parece fugir fora do controle da própria dimensão da Igreja. Parece que estamos a perder terreno e no entanto surge-nos esta segurança suprema, que é, nós sabemos que a resposta ao mundo de hoje, de ontem, ao mundo de amanhã será sempre a de Jesus Cristo, e esta é a nossa grande certeza e grande esperança. Padre Júlio, desculpe interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta relacionada com isso que está a dizer. Dá a sensação de que a visibilidade sociológica do padre parece diminuir, ou pelo menos é mais contestada, até por causa da questão dos abusos sexuais dentro da Igreja. Mas, por outro lado, também se percebe que a procura para o diálogo e para o confronto com a vida concreta em comunidades mais pequenas é cada vez mais um desafio que se coloca aos sacerdotes. A Igreja está a conseguir formar padres para esta necessidade e para esta resposta ao mundo atual? Eu temo que não esteja a ser muito feliz nesse aspecto. Ora bem, partamos então da ideia de que o padre está a perder importância social, digamos assim, importância institucional. E eu digo graças a Deus, porque este é o ministério do padre, não é ter importância ou preponderância institucional, mas ser fermento na massa. Esta ideia da importância social e institucional do padre é uma ideia que vem da história da Igreja e que se prende muito com a ideia de poder, de influência social, de influência, aquilo que o Papa Francisco chamava de mundanismo. Tinha as suas coisas positivas e tinha as suas coisas negativas. Exatamente a perda de importância do padre, social do padre, vai-lhe dar outra liberdade. A liberdade de ser profeta. Não nos esqueçamos que no Antigo Testamento havia 2 classes de profetas. Os profetas com poder, que estavam nas cortes e nos palácios nobres, que vestiam bem e que diziam aquilo que os reis e os poderosos queriam ouvir, e os verdadeiros profetas, que normalmente eram nómadas, que não ligavam às riquezas e que diziam a verdade, custando-lhes isso muitas vezes a vida. Todos os profetas morriam em Jerusalém. E hoje em dia o sacerdócio depara-se com essa bifurcação. Ou se torna um sacerdote predominantemente institucional, mais litúrgico, ou se torna um sacerdote mais profeta. Um sacerdote que tem que conhecer profundamente os nossos dias, um sacerdote que seja mais cristocêntrico, que vá mais ao Evangelho, respirar
a mensagem e a palavra de Jesus. E isto faz do sacerdote, que deve fazer do sacerdote, um verdadeiro pastor. Um pastor com cheiros das ovelhas, um pastor presente, um pastor segundo o Concílio Vaticano II, que renuncia ao clericalismo, e a renúncia ao clericalismo é uma tarefa, sobretudo, dos padres, não é dos leigos, é dos padres, saber qual é o seu lugar e o seu papel, e saber dar ao leigo o seu lugar e o seu papel. E o Papa Francisco veio trazer um novo impulso ao Concílio Vaticano II. O Concílio, mesmo também a nível da ordem sacerdotal, esta perda de poder social e institucional do padre na sociedade dá-lhe outra liberdade, liberdade do Espírito Santo. E nós, os açorianos, temos uma devoção, estamos a vivê-la em pleno, uma devoção muito especial ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é exatamente o contrário desse poder, que não é serviço, que tantas vezes é para nós uma tentação. A coroa, e estou falando especificamente na Ilha Terceira, a coroa é normalmente colocada, a coroa de um imperador, que é o homem mais poderoso da Terra, é colocado na cabeça de uma criança. É esta lógica que nós precisamos passar urgentemente para a Igreja institucional. É a lógica do não poder. O Papa Leão XIV já se pronunciou também, já enviou uma mensagem, nomeadamente aos presbíteros da região de Paris, quando estiveram reunidos nas suas jornadas, ainda recentemente, no início deste mês de junho. O Papa Leão XIV pedia-lhes que rezassem sobretudo pela unidade, pela caridade, pela fraternidade sacerdotal. Não raras vezes o Papa Francisco colocou esta dimensão na primeira linha das suas preocupações para com os presbíteros, nomeadamente em discursos durante as ordenações sacerdotais ou justamente em alguma celebração mais direcionada com aquilo que é o ministério do sacerdócio. Pergunto-lhe se este é um desejo efetivo que nem sempre é possível de concretizar, ou teremos que, de facto, rezar mais pela santidade dos padres. E digo isto porque o próprio Papa Leão XIV dizia: vocês são críveis, mesmo que ainda não sejam santos, e tocarão o coração das pessoas distantes, conquistarão a sua confiança e levá-las ao encontro com Jesus, mas só se cultivarem a fraternidade sacerdotal. E estou a citar o Papa Leão XIV na mensagem que enviou aos presbíteros da região de Paris. Portanto, pergunto-lhe se de facto este é um desejo execuível e efetivo que nós, pelo qual tenhamos que rezar mais. Mais do que um desejo, é um imperativo. É um imperativo. É uma condição sine qua non para que o ministério sacerdotal seja não só crível, credível, mas eficaz e para que exista. Portanto, se não houver esta dimensão da fraternidade sacerdotal, da conversão pessoal a Jesus Cristo, eu insisto muito nisto, a conversão pessoal, ser padre é namorar com Jesus, independentemente do que namorar significa, é viver uma vida íntima constante com Jesus, em constante espírito de oração e de conversão pessoal. É a primeira exigência que se deve fazer um padre. E evidentemente que quando se fala que o Papa Francisco tanto falou disso, o Papa Leão continua a insistir, todos os bispos da terra têm esta preocupação, a fraternidade sacerdotal é o combustível básico para a eficácia do sacerdócio. O que é que possibilita essa fraternidade, concretamente nas Ilhas dos Açores, onde a solidão é agravada pela insularidade, onde muitas vezes os sacerdotes, pelo movimento normal das suas provisões, têm de mudar de paróquia e têm de mudar de ilha, e isso significa, muitas vezes, para muitos, um desenraizamento total. O grande drama do sacerdócio, eu penso que isto é que o seminário, tal como existe hoje e como existia antes, não mudou muito. O esquema do seminário não mudou muito com o Concílio Vaticano II. Continua a ser uma instituição, digamos assim, um bocadinho segregadora, portanto reúne os seminaristas durante pelo menos 6 anos fechados
praticamente em cima uns dos outros, a viver tudo em comum e a obedecer a uma regra que lhes é imposta de cima, para um momento em que depois da ordenação vão completamente sozinhos para um lugar onde ninguém manda neles, eles tornam-se, portanto, os responsáveis, aqueles que mandam. Portanto, há aqui qualquer coisa de demasiado brusco e demasiado traumático na vida do sacerdote. E todos nós, padres, podemos dar exemplos da nossa vida de como foi traumático, como foram traumáticos os primeiros anos, os primeiros momentos da nossa vida sacerdotal, o embate para o qual nenhum seminário ainda está devidamente preparado para isso. E depois esta grande, imensa solidão que muitas vezes os sacerdotes são, a que os sacerdotes são sujeitos, não só de viverem sozinhos, não só de chegarem a casa e não terem ninguém a quem abraçar, a quem dizer boa noite, com quem conviver, quer dizer, os problemas que trazem da sua missão e da sua pastoral, trazem-nos com eles para a noite, dormem com eles, sozinhos, e muitas vezes a tentação é de criar pequenos grupos, nós, dentro da comunidade maior, pequenos grupos que muitas vezes são problemáticos, porque muitas vezes são grupos que se formam em antagonismo em relação a outros grupos. Sabemos que longe da vista, longe do coração, um padre que vive nas Flores, na Graciosa, no Corvo, em Santa Maria, estará longe, apesar das novas tecnologias hoje permitirem uma outra proximidade, mas sabemos que essa proximidade é sempre insatisfatória. O encontro cara a cara, o toque, o abraço, não tem nada a ver com a distância. E realmente os Açores vivem este drama. Já há imensas tentativas de reforçar, que se fizeram ao longo dos anos nas diversas ilhas, de reforçar a fraternidade sacerdotal. Havemos de continuar nesse esforço. Todos os sacerdotes sabem o quão importante é isso, mas teremos sempre estas dificuldades, porque o grande testemunho que um padre dá da sua felicidade, da sua vocação, é a amizade com os colegas. Não há pior do que um leigo ou um grupo de leigos ouvir um padre falar mal dos colegas, queixar-se mal dos colegas, criticar alguém que seja seu colega de uma forma barata. Isto não é nada simpático. Isto cria a ideia de divisão, e como nós sabemos, a divisão, não a diferença, mas a divisão, são o maior inimigo da Igreja. Não é por acaso que Jesus fala da divisão, do grande homem da divisão, como o demónio, diabolos. Diabolos, aquele que divide e que quando entra na comunidade, destrói qualquer comunidade. Isto é uma parábola do próprio Jesus que se pode verificar nos nossos dias. Precisamos reforçar a unidade na diversidade que nós somos. E precisamos que os sacerdotes reaprendam a gostar de si mesmos. Acho que não há tarefa mais bela, mais nobre e mais inquietante que a do sacerdócio. E o sacerdócio hoje deve, ao contrário do que vive o mundo, viver a dimensão da esperança. E a esperança é uma questão muito simples. A gente inventa muitas coisas e muitas vezes somos demasiado abstratos quando falamos da esperança. A esperança não é mais do que uma inquietação. É eu estar num lugar onde não sou feliz, não peço desculpa, talvez não tenha sido bem preciso. Eu estar num lugar onde não sou completo e precisar de algo ou de alguém que me complete, que muda a minha vida. A esperança é algo que está fora de mim. Eu tenho esperança em mim, ninguém tem esperança em si. Temos sempre esperança. A esperança não é uma coisa que se aplique à própria pessoa. A esperança aplica-se a alguém. Eu espero em algo ou em alguém que me salve. Se quiseres, podes curar-me, diz o leproso a Jesus. E assim, a esperança é esta situação do sacerdote que não pode deixar de ser nómada. O grande drama é talvez o sedentarismo, a institucionalização. O padre como senhor sentado numa poltrona, com uma coberta sobre os joelhos, umas pantufas nos pés, a ver o mundo passar. Não, o padre e isto é aquilo que muitas vezes não se entende. O padre deve ser sempre uma pessoa inquieta,
que vive o já e o ainda não. Uma pessoa inquieta. A felicidade do padre tem que estar na sua inquietude, na sua capacidade de ter uma mola debaixo dos pés que o faça saltar sempre que for preciso, não ficar parado. Jesus disse, quando Jesus mandou os discípulos em missão, disse: não leveis 2 túnicas, apenas um cajado, um par de sandálias e uma túnica, nem alforjes, nem nada, nem dinheiro. É apenas aquilo que é preciso para caminhar. Padre é caminhante e, portanto, a sedentarização, revista-se ela do que for, querer ficar neste lugar por força, ter refúgios a que me agarrar, sejam eles psicológicos, sejam eles sociais, sejam eles físicos mesmo. São coisas, são alforjes, são sacos e sacos que eu ponho em cima de mim que me impedem de caminhar. O padre é um peregrino e tem que ter o coração esvaziado. E é isto o grande drama que muitas vezes acontece. Porque o padre, nos nossos dias, sente-se muito desprotegido, isto é verdade, sente-se às vezes, muitas vezes só, às vezes numa espécie de deserto na cidade e precisa de seguranças e muitas vezes vai procurar as seguranças nos lugares errados. Obrigado, Padre Júlio. Temos que terminar. Eu não esqueço, apesar de ser padre há 32 anos, há 33, vai fazer dentro de uma semana, a grande admiração que tenho por todos os meus colegas, sejam eles quem for, por um simples fato: deixaram tudo para seguir Jesus. Têm os seus problemas, têm os seus percalços, procuram muitas vezes compensações, são ossos do ofício. Eles escolheram uma vida extraordinária e cada vez que eles fazem um gesto de amor, estão a salvar o mundo inteiro. E é preciso também reconhecer isto. Muito obrigado. Obrigada, agradeço ao Padre José Júlio Rocha, vigário episcopal para o clero, a presença neste Igreja Açores, totalmente dedicado ao Jubileu dos Sacerdotes, que se assinala na sede de Angra no próximo dia 22 de junho, com a ordenação de 7 diáconos permanentes para a Diocese de Angra. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.